O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, feliz Páscoa para você. Estamos na quinta semana desse tempo maravilhoso que nós estamos vivendo, que é o tempo pascal. Vocês prestaram atenção no que Jesus falou para mim e para você neste momento, nessa proclamação do Evangelho? Jesus está trazendo, meus irmãos, uma revelação maravilhosa. E isso precisa ficar muito entendido também para nós. Jesus está dizendo o seguinte, olha só como é que ele começa. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, é importante notar que ele faz essa ressalva. Acolheu os mandamentos e os observa. Não é somente acolher, achar bonito, mas acaba não praticando. É quem acolhe e observa. É quem acolheu e os observa. É isso que Jesus está dizendo. Esse me ama. Por que Jesus está dizendo isso? Porque aqui está uma grande verdade. É óbvio, meus irmãos, que quem ama nosso Senhor Jesus Cristo não vai ofendê-lo. Por isso que São João, na primeira carta, porque aqui nós estamos no Evangelho de São João, mas ele escreve 3 cartas ainda, a primeira, a segunda e a terceira carta. Mas na primeira carta ele diz que quem é de Jesus não peca, ou seja, não cai no pecado mortal. Porque ama, porque quem ama não quer ofender o amado. E tanto que quando ofende o amado, a pessoa ela fica num sofrimento muito grande, ela não fica bem. E a tendência é procurar o amado para pedir perdão. Estão entendendo? Estão entendendo a lógica? Mas a leitura ela continua. Ora, quem me ama será amado por meu Pai. Olha, outra situação óbvia, mas que nós precisamos ouvir. Então, quem ama Jesus é amado também pelo Pai. O Pai o ama. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, aqui no Iscariotes, fala quando é que vai acontecer essa manifestação.
Aí Jesus já responde para ele. Olha o que é que Jesus está dizendo. É maravilhoso isso aqui. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Lá foi o mandamento, né? Os mandamentos. Agora, a minha palavra, porque os mandamentos também, palavra de Deus, o que ele nos ensina, também são os mandamentos. E são os mandamentos que nos salvam. Se nós cumprimos os mandamentos, claro, né? Vamos entender melhor. Jesus nos salva, salva a todos, mas é preciso que nós demos a resposta e a partir da nossa resposta, aí realmente a salvação ela se concretiza na nossa vida. É por isso que Jesus está dizendo a respeito dos mandamentos, a respeito da palavra. Então, ele vai dizer agora: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Agora veja o bonito de tudo aqui. O meu Pai e eu viremos e faremos nele a nossa morada. Veja só, quando nós fomos batizados, aconteceu um grande mistério dentro de nós, na nossa alma. Deus veio habitar, a Santíssima Trindade passou a habitar na nossa alma. A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que Jesus começa agora a revelar também aos apóstolos, começa a mostrar que o Espírito Santo também virá e vai nos recordar todas as coisas. Mas isso nós veremos depois. Hoje, o que precisa ficar claro para nós é o seguinte: no dia do nosso batismo, a Santíssima Trindade habitou em nós. Porque até no batismo nós renunciamos ao pecado, nós renunciamos a Satanás, renunciamos às obras de Satanás, renunciamos às falsas religiões. E claro, diante dessa renúncia, nós estamos mostrando ali que nós amamos a Deus e vamos seguir os mandamentos. Aí Deus passa a habitar em nós. Por isso que São Paulo diz que nós somos templos de Deus, templos do Espírito de Deus, templos da Santíssima Trindade. Nós carregamos Deus dentro de nós. Eu dei essa parada para você pensar um pouco nisso. Nós carregamos Deus dentro de nós. É um mistério, mas foi revelado por nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez a nossa inteligência decaída pelo pecado original, nós não entendamos como isso acontece. Mas por ser revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que nós não entendamos, mas nós cremos. Santa Elizabeth da Trindade, ela compreendeu isso com tanta nitidez, com tanta clareza. Esse mistério, que ela só vivia pensando nisso: Deus está dentro de mim, Deus está dentro de mim, Deus habita em mim, Deus habita na minha alma. Que coisa maravilhosa! Agora, vamos pensar de forma contrária. Jesus está dizendo que aqueles que ouvem a palavra dele, aqueles que seguem os mandamentos e praticam, Deus, a Santíssima Trindade, passa a habitar. Se nós vivemos o contrário, Deus não habita.
É aí, meus irmãos, que entra a questão do pecado mortal. O pecado mortal, ele faz esse grande estrago. Assim como no batismo Deus passou a habitar em nós, o pecado mortal tira Deus de nós. Deus sai. Deus não habita numa alma. Que isso fique bem compreendido. Deus não habita numa alma que está em estado de pecado mortal. Por isso que quando a pessoa ela está em estado de pecado mortal, ela não pode receber a Eucaristia. Isso é um sacrilégio. Jesus eucarístico não pode habitar, não pode entrar no coração de uma pessoa que está em estado de pecado mortal. A única forma de Deus voltar nesta alma é através do sacramento da confissão. Não é através da Eucaristia, é através da confissão. Então a pessoa precisa procurar um sacerdote devidamente ordenado na Igreja Católica e ali receber o sacramento do perdão, o sacramento da penitência, que Jesus instituiu no 8º domingo, quando ele apareceu, no 8º dia, né? Quando ele apareceu para os apóstolos. Vocês se lembram que houve aquela queixa de Tomé, quando os apóstolos disseram que Jesus havia aparecido e Tomé não estava lá? E Tomé disse, eu só vou acreditar quando eu o ver e tocar nele. Aí ali fala, 8 dias depois, Jesus aparece de novo, lá no cenáculo onde os apóstolos estavam, e disse, Tomé, pode tocar em mim agora. E aí Tomé disse, meu Senhor e meu Deus. Mas antes de ter acontecido isso, ali disse que Jesus soprou sobre eles. Jesus disse, a paz esteja convosco. Soprou sobre eles o Espírito Santo. E depois ele disse, aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoado. Aqueles a quem retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Em outra passagem, ele vai dizer, aqueles a quem desligardes, serão desligados. E aqueles a quem ligardes, serão ligados. Então, só através desse sacramento é preciso nós católicos termos em mente isso. Nada, meus irmãos, de ficar dizendo que caiu no pecado mortal, dizendo eu vou comungar e depois eu me confesso. Não, meus irmãos, não faça isso. Jamais faça isso. Se você tem feito isso, então se arrependa até de ter feito isso. E confesse esse pecado e não faça mais. A única forma de Jesus, de Deus habitar em nós, diante do pecado mortal, é através do sacramento da confissão. Para o pagão que não foi batizado, Deus só habita através do batismo. E para o católico que já foi batizado, por isso que ele é católico, a única forma agora, porque o batismo é um só, é através do sacramento da confissão. Repito mais uma vez, pelo amor que você tem a Deus, se você estiver em estado de pecado mortal, não receba a Eucaristia, não cometa mais sacrilégio. Se reconcilie através de um ministro de Deus, que é um sacerdote devidamente ordenado na Igreja Católica. Entendeu? Mas voltemos agora ao que Jesus está dizendo.
aquele que segue os mandamentos, aquele que ouve a palavra do Senhor e a põe em prática. Tanto Jesus o ama profundamente como o Pai também, ao ponto de que eles não conseguem, eles vêm e habitam na nossa alma. Olha que coisa maravilhosa. É aquele amor que atrai quando nós amamos a Deus e nós praticamos os mandamentos. Não é somente por causa da questão de ir para o inferno. Claro, porque nenhum de nós queremos ir para o inferno. Mas nós praticamos os mandamentos porque nós amamos a Santíssima Trindade. E nós não queremos ofender a Santíssima Trindade. Aí veja, meus irmãos, diante disso, diante desta alma que ama a Deus profundamente, e então o que é que acontece? A Santíssima Trindade não consegue ficar longe, ela vem habitar em nós. Meu Deus do céu, que mistério maravilhoso, meus irmãos. Saber que nós somos templos de Deus, aonde Deus habita. Que coisa maravilhosa. Vou ler de novo o que Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, meus irmãos, vamos pedir neste dia e todos os dias da nossa vida: Senhor, se eu não te amo como eu deveria te amar, dá-me a graça de te amar. Muitas vezes quando eu estou rezando, eu falo isso. Ó Jesus, eu te amo, eu falo. Ó Santíssima Trindade, eu vos amo, Santíssima Trindade, mas eu não sei se eu vos amo como eu deveria amar. Por isso me ajude cada vez mais a vos amar cada vez mais, ó Santíssima Trindade, ó amada Santíssima Trindade. Porque nós somos criados para amar a Santíssima Trindade e servir a Santíssima Trindade. Você está compreendendo que mistério maravilhoso? Nós somos chamados a isso? Ouve, Israel. Ouve, Padre José Augusto. Como é que é o seu nome? Fala o seu nome agora. Então, que Deus fala ali no livro do Deuteronômio. Ouve, Israel. Ouve, Padre José Augusto. Ouve, Catarina, Catarine, André, Joana, Adão, Eva. Ouve, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu ser, com toda a tua alma, com tudo que há dentro de nós. Amemos a Deus e vamos dizer: sim, Senhor, eu quero te amar. E dai-me a graça, Senhor, de te amar, de vos amar, Santíssima Trindade. E aí, essa explosão de amor é tão grande que Deus vem, a Santíssima Trindade, vem habitar dentro de nós. É como, usando um exemplo mais humano, é como duas pessoas que se amam. Quando elas se encontram, a primeira coisa que elas fazem é o quê? É dar um abraço. É assim. Porque quer ficar junto, quer sentir o outro. A mesma coisa, esse mistério que acontece quando nós amamos a Deus, verdadeiramente Deus vem e habita dentro de nós. Como é bonito ser católico, não é? E isso só acontece na Igreja Católica. Guarde isso no coração, pense o dia todo.
Se você está em estado de pecado mortal, procure um sacerdote, se confesse, porque Deus quer habitar. Deus quer estar com você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.